gente, eu sou Ceci Correia, sou musicoterapeuta, sou pedagoga e estou aqui hoje para conversar com uma pessoa maravilhosa que é referência no Brasil e para mim no mundo também em matéria de musicoterapia. Com vocês, Elisa Keller. Oi, gente. Conta pra gente quem é você, Elisa. Eu sou amiga da Simone, aí já tá tudo resolvido. Eu sou Elisa, sou musicoterapeuta, sou formada em educação musical, sou natural de São Paulo e hoje eu moro em Foz do Iguaçu e atuo unicamente na musicoterapia focada em crianças autistas. Então fala aqui pra gente o que é hoje, quem é a Elisa musicoterapeuta? Qual é a sua relação? Você e a musicoterapia, o que é isso pra você? Para mim é uma missão de vida, porque não é somente um trabalho. Muitos começam a falar da musicoterapia ou trabalhar com a musicoterapia pensando no retorno financeiro. E óbvio que isso é muito importante, mas hoje eu vejo a musicoterapia muito mais do que um trabalho, porque a gente vai vendo que a música ela tem o poder de transformar completamente a vida das pessoas. Então, de famílias que não acreditam mais no potencial da criança, famílias que não querem mais desembolsar dinheiro, porque acham que a criança está cansada e aí a musicoterapia chega com conteúdo, com prazer, com diversão, com tudo junto, sem cobranças absurdas. Então, eu acho que a musicoterapia, ela não é uma profissão na minha vida, ela é uma parte de mim, uma missão que eu tenho de vida mesmo. E como é que você chegou na musicoterapia? Como que isso aconteceu? Pode ser resumido, tá, gente? Sim. Pode ser a versão resumida. Não, mas é resumir de qualquer forma. Eu conheci a musicoterapia em 2009, quando eu estava no ensino médio. E eu fui assistir uma aula na FMU, lá em São Paulo. E a aula que eu assisti foi sobre idosos. E aí eu olhei e falei, não é isso que eu quero pra minha vida, a musicoterapia não é pra mim. E meio que deixei a musicoterapia de lado, o sonho da musicoterapia. Fiz educação musical, trabalhei em várias áreas, até que um momento uma clínica me chamou para ser musicoterapeuta. E eu não era musicoterapeuta, mas eu já atuava com crianças autistas usando a música. Então eles viam efeitos e desenvolvimento em pacientes deles que eram meus alunos. E eles falaram, não, eu quero você como musicoterapeuta. E aí eu fui falar, mas musicoterapeuta de idoso, né? Aí ela falou, não, tem musicoterapeuta para crianças também. E aí foi nesse momento, um pouco antes da pandemia, que eu entrei nesse universo. Entendi. Então, assim, quando a gente fala de musicoterapia hoje, Elisa, que se constrói ao longo dos anos, né, como musicoterapeuta, você consegue citar pra gente 3 referências de musicoterapeuta que você olha e fala assim, na minha eu me história, inspirei, fizeram parte da minha história? Quem são esses 3? Sim, eu diria, hoje na minha cabeça tem 2 principais. Vou até finalizar o segundo, acho que eu penso no terceiro. Mas o primeiro que me ajudou muito foi o Bruno Verga, sem saber, eu falo assim, não de referência que me ajudou diretamente, mas nos vídeos, no YouTube, nos cursos, enfim. Outro musicoterapeuta que me ajudou muito, muito foi a Darda Azevedo. Também da mesma forma, não diretamente com mentoria e supervisão, mas com os cursos, com os vídeos da internet, com o Instagram de forma geral. E eu diria também que me ajudou bastante foi a Lilian, lá de São Paulo. Mas essa já foi muito numa questão presencial das aulas, da pós-graduação do SPEG, né? Então, eu diria que esses 3. E como é que você vê o papel da musicoterapia? Gente, eu vou contar para vocês, Elisa também é mãe atípica, tá? Sim. Então, eu vou contar para ela agora, tirando um pouquinho da Elisa musicoterapeuta, que eu acredito que nem tem como separar, mas vai ser mais para Elisa mãe. Qual foi o papel da musicoterapia no desenvolvimento dos seus filhos até hoje? Hoje não tanto, mas quando eles eram bem pequenininhos teve bastante. Assim, pequenininhos eu digo até 4 anos de idade. Porque eu utilizava muito, muito a música como forma de regulação, principalmente. O meu filho ele, hoje já está melhor com isso, mas ele teve muitos problemas, muitas dores gastrointestinais, né? E muita cólica. E a música era o único momento em que ele não chorava. Ele podia estar ali sim com dor, mas ele começava a dar umas risadas. E no sentido de desenvolvimento, desde o bebezinho a gente já usou muita música, mas quando ele era um pouquinho maior, muito na questão da linguagem, ajudou muito na linguagem, porque a Rebeca foi uma criança extremamente verbal, tem 2 filhos, gente. A Rebeca é mais nova e o Ulen é mais velho. O Ulen, ele teve dificuldade de abraço na fala, começou a falar de forma funcional com quase 5 anos, então demorou. E a Rebeca já falava mais de 1.000 palavras perfeitamente com 1 ano, então são opostos, né? E com o Ulen a música veio para trazer prosódia, para trazer entonação vocal, para trazer dicção. Então ele não conseguia falar as palavras da forma correta, mas ele cantava perfeitamente as músicas. E aí o que eu comecei a fazer? Cantar muito.
porque pelo menos está desenvolvendo ali a musculatura, está desenvolvendo, fazendo com que esse corpo produza alguma coisa verbal para que não fique flácida essa musculatura, né? E eu acho que ajudou muito. Outro ponto que ajudou, mas assim, não é tão essencial, vamos dizer assim, não é prioridade e repertório básico, mas ajudou muito na questão da consciência fonológica, na rima, na leitura, na questão motora e sequenciamento de comando. Eu não lembro muita coisa. Mas eu diria assim, se você fosse escolher, o que mais ajudou foi na autorregulação e na linguagem, e a autorregulação continua até hoje, né? Entendi. Então, conta pra gente na sua trajetória, tem uma experiência, assim, da Elisa musicoterapeuta que te marcou? Tem uma Elisa caso. Antes e uma Elisa depois desse caso, assim, mexeu com você? Não é uma sessão que eu vou contar, então não é algo que aconteceu em uma sessão milagrosamente, mas é uma série de sessões, porque a gente sabe que também as coisas não acontecem da noite pro dia, mas um paciente meu que ele era agressivo, sem interesse, ele não sentava, ele não fazia, e ele estava sem terapeutas, porque ninguém mais queria ele. E aí acabou que eu estava recém-chegada naquele lugar, e ninguém queria ele, óbvio que a gente precisa de paciente, né? Eu não tinha paciente ainda, eu falei, vem pra mim. Elisa, eu quero te contar do caso antes, eu não quero saber, pra não ter, né, esse preconceito. E ele veio pra mim e hoje é uma criança que ainda está comigo, é um nível 3 de suporte, com deficiência intelectual, não verbal, dificuldade de comunicação, de compreensão, enfim, bem zerado de habilidades. Mas hoje ele senta, ele faz o que a gente pede, ele responde comandos, ele já começou a fazer centro de conclusão, né, o intraverbal, de a gente cantar Seu Lobato tinha um sítio, ele fazia ia, ia, o. Então, é uma criança, um adolescente de 13 anos de idade, 12 ou 13 anos, começou comigo com 8, 9, que todo mundo já desacreditava nas habilidades dele e a mãe falava, eu só quero que ele não perca o que já conseguiu. E não, ele não só está perdendo o que conseguiu, mas também ele está falando. Pelo menos está verbalizando, e começou agora, adolescente, a fazer sons de animais, a responder comandos verbais, agora ele fala até bora, quando ele quer ir embora. Então, não tem um dia que eu falo assim, esse dia foi o dia marcante, mas esse caso foi o caso marcante. Porque um dia saiu um bora e eu fiquei assim, não, isso aqui é da coisa da minha cabeça. Eu não falou não, eu que tô imaginando. Aí no outro dia, amanhã, acho que ele falou bora. Eu falei, sério? Eu achei também esses dias. E agora já tá super generalizado, é hora de ir embora. Ele, bora. Então, eu digo que ele me trouxe, não que eu estivesse morta, mas ele me trouxe mais vida para o meu atendimento. A gente já está terminando, e aí para entrar nesse caminho de finalização, eu queria te pedir duas coisas. Primeiro, que você tentasse dar um recado assim, para quem está começando agora na musicoterapia. Para quem está começando a musicoterapia, não é uma profissão fácil. Eu vejo que tem muita gente começando a musicoterapia com a ideia de que vai trabalhar pouco, vai ser fácil, vai ganhar dinheiro e só cantar bem, toca bem e tudo flui. Não é assim. Tem muito musicoterapeuta que não canta e não toca tão bem e vai muito bem nas suas sessões. Óbvio que a gente quer sempre que seja o melhor possível, mas entender que é uma profissão que demanda estudo, demanda humildade de entender que eu não sei de tudo, as coisas mudam, as atualizações vêm, a gente tem que estar em constante aprendizado e não ter a ideia de que a musicoterapia é livre, leve, solta, eu vou fazer ali do jeito que vai rolando, um mar de rosas, eu vou ter estratégia, eu vou analisar, eu vou ter que buscar ajuda profissional de um supervisor, ou de um amigo, ou de cursos, porque eu vou errar, eu vou acertar, então eu tô nessa trajetória há um tempo, você tá nessa trajetória há um tempo, e a gente continua errando, tá tudo bem. A gente vai conseguir. E focar muito mais na musicoterapia com o objetivo de mostrar para o mundo o que é a musicoterapia, os benefícios da musicoterapia e menos briguinha. Porque ele ainda é da formação tal. Ele é... Esse era o segundo ponto que eu ia falar. E um recado para a musicoterapia para o mundo, assim. Um recado da Elisa musicoterapeuta para o mundo. O que você gritaria hoje? Colocaria num outdoor, assim? Isso. Musicoterapeutas, sejam profissionais competentes, não somente na sua abordagem, mas na sua postura. Muitas vezes eu vou em encontros que tem muitos musicoterapeutas e eu falo assim, gente, aqui não são profissionais da área da saúde. São pessoas que não têm um profissionalismo, sabe? Parece que tem a ideia de que, já visitei clínicas, sim, em que a pessoa tava de chinela havaianas com um preguinho, porque quando sentou a gente viu o preguinho, de camiseta regata e ainda reclama que a família não quer pagar R$150 uma sessão.
Então, se colocar numa postura de que eu sou um profissional da saúde, eu tenho a minha valorização, que a musicoterapia ela não vai ser valorizada do jeito que merece, enquanto os profissionais não se valorizarem como profissionais capacitados. Não só no estudo, mas também na sua aparência, na forma de dizer, enfim. Vocês entenderam, né? Elisa, é isso. Eu estou muito grata por você parar aqui e a gente fazer essa conversa. E nesse processo que está começando agora, eu também já tenho que agradecer muito para a Elisa pelos anos de parceria. Eu aprendo muito com ela, gente. Aprendam com a Elisa. E eu aprendo com ela também. Elisa. Além de amiga, ela é uma mentora, sempre será inspiração. E obrigada por fazer parte disso, que eu estou começando agora e que eu conto com vocês. Porque vai ter muita gente legal passando por aqui. De frente com a Elisa. E a gente vai de frente com a Elisa. E eu vou ficar de frente com um monte de gente bacana, mas foi muito especial ter a Elisa começando esse projeto comigo. Então é isso, obrigada. Ai, não posso te Obrigada abraçar, pelo né? tempinho. Ó, só desse lado, um abraço. É isso, beijo. Tchau.